Hoje nós terminamos os 4 domingos de Jeová, falando sobre Deus provedor, Deus que tudo provê. Sabe o que é curioso, filhos? Que o inimigo sempre vai querer te travar para que você não avance em direção ao propósito. Lembra que quando Jesus estava para ser entregue, o diabo vai usar Pedro. Por um deslize, por um momento, talvez Pedro deixou o emocional guiar ele. E ele disse: Jesus, se necessário nós vamos pegar a espada. Meu Deus. Vamos pegar aqui porretes e não vamos deixar o Senhor ser preso. A intenção até era boa. Pedro, no lado carnal, ele queria defender o seu líder, o seu amigo. Mas nem toda boa intenção provém de Deus. Meu Deus. Diga para o teu irmão: nem toda boa intenção provém de Deus. Nem todo conselho que parece bom provém de Deus. Pedro era um 12. E aqui ele desliza e fala isso, e Jesus diz: olha, afasta-te de mim, Satanás. Meu Deus. O mesmo que outrora Jesus tinha dito: não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o meu espírito. Então, ele é usado por Deus, mas nenhum deslize. Ele queria impedir que Jesus subisse o Calvário. E se Jesus não sobe, não tem plano de salvação. O diabo sabia que até o diabo queria livrar Jesus do Calvário. Lembra de Pilatos? Vai dizer: Jesus, fala alguma coisa aí, cara. Eu posso te inocentar, porque todo réu vai querer se defender. E Jesus vai dizer: ah, se você soubesse que sobre mim você não tem nenhuma autoridade, senão a que o Pai te entregou. Você é o rei dos judeus? E Jesus vai dizer: tu que está dizendo. Ele foi como um cordeiro mudo e não desistiu. Abraão, quando vai para Moriá, só um pano de fundo, para você entender o contexto e eu já entrar aqui na leitura, de Berseba até Moriá, que era onde Abraão estava, hoje dá em torno de 1h30 de carro, de ônibus umas 3 horas, de Berseba a Moriá. E Abraão demora 3 dias. Por mais que ele tivesse no jumento, como o texto diz, não é a velocidade de um carro, mas não tem como algo que é 1 hora de carro demorar 3 dias de jumento. Só se ele estivesse levando o jumento nas costas dele, né? Aí demoraria. Mas ele em cima do jumento não tem como. No máximo 1 dia, descansando, esperando. Só que demorou 3. E o Talmud, que é a tradição oral judaica, diz que grande foi a luta do diabo para que Abraão não chegasse a Moriá. Impedimento travado, porque o diabo sabia: se ele chegasse em Moriá e cumprisse o propósito, a vida dele jamais seria a mesma. É por isso que o inimigo luta. Quando você fala: agora eu vou começar a orar, é uma luta para orar. Agora eu vou acordar na madrugada para orar, é uma luta para acordar na madrugada. Se você não fala que vai orar, tem insônia, dá. Não dorme na cama de um lado para o outro, fica bolando. É falar que vai orar, funciona como um sonífero. Dorme que até ronca. Não consegue acordar. Mas quando é para trabalhar, a gente não levanta, tem que trabalhar. E a gente vai. E por que para orar não conseguimos? Você fala que vai fazer um jejum, aí já dá dor de cabeça. Alguém que nunca te ofereceu nem água te convida para um banquete. Eita, você acaba de abrir o jejum, já, eita, deu uma fome. Você acaba de abrir, porque o inimigo luta. Vida financeira, você fala que vai ser fiel, e aí na mente sua não consegue. Mas a gente consegue pagar nossas contas para a glória de Deus. A gente consegue honrar os compromissos. Ou você é um crente caloteiro? Espero que não. Porque senão o SPC vai te travar. Serviço de proteção do céu. A pessoa, se estiver lá na porta, o pedrão lá, te engagar, ou você ficou devendo a casa de marido. Aí você vai falar: eita, eu morri tão rápido que não deu tempo de pagar. Conserva a tua vida. Então, o que a gente fala que vai fazer para o Senhor, o inimigo põe uma barreira incrível.
E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas magras são 7 anos. As 7 vacas magras, 26. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são 7 anos. E o sonho é um. E as 7 vacas magras e feias que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas pelo vento oriental são 7 anos de fome. E isso que eu tenho para te falar, Faraó, o que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra, por causa da fome que seguirá, pois esta será muito grave. Por isso o sonho foi repetido 2 vezes, porque o que o Senhor estabeleceu em breve acontecerá. Agora, ache em toda a terra um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, para que Faraó nomeie ele a oficiais, e recolham a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento dos bons anos que vem, e guarde o trigo sobre a mão de Faraó, e que guardem alimento nas cidades, e esse alimento será para provimento na terra durante 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. O fundo, filho, aquele piano, na terra do Egito. E Faraó e ajuntem ele todo alimento dos bons anos, e amontou em trigo sobre as mãos de Faraó. 36. E esse alimento será para o provimento na terra durante 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de agora, com a tua palavra, todo o meu povo será governado por ti. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José, e o vestiu com veste de linho fino, e colocou um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir na 2ª carruagem que tinha, e iam à frente dele dizendo: ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu não sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e José saiu por toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Podemos acertar. Amados, nós falamos sobre Abraão, sobre Isaac e Ismael, sobre Jacó, e agora falando um pouquinho sobre José, homens que viveram a manifestação do Jeová Jireh, homens que foram patriarcas do povo. Todas as vezes que um judeu ora, ele diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o Deus a qual servimos é um Deus de geração.
E muitas das vezes, quando nos remetemos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o judeu faz questão de dizer Deus de Jacó. Alguns oram e dizem Deus de Israel, que esse Jacó se torna Israel. Mas quando se remete a Deus de Jacó, é para lembrar que Deus não é Deus somente daquele que está bem. Porque é muito fácil nós glorificarmos o Deus de Israel, que foi pai das 12 tribos e que deu nome à nação. Mas quando falamos Deus de Jacó, lembramos que Deus também é com aquele que está derrotado, com aquele que não tem destino, para lhe dar uma nova oportunidade. Se falarmos apenas em Deus de Israel, talvez vamos ter na mente que Deus é um Deus interesseiro, que só é com aquele que já está com a vida transformada. Não, antes de ele ser Deus de Israel, ele é Deus de Jacó, um homem que estava fugido, que não tinha destino. Deus lhe aparece e lhe concede uma nova oportunidade. E é desse Jacó que o Senhor vai prover 12 filhos homens, e desses 12 filhos homens, um vai aproveitar para sacerdote, que vai ser a tribo de Levi. Sobrariam 10. José é tido para Jacó como seu primogênito, porque é filho da mulher que ele amava, Raquel. Então sobram 10 filhos, pois o primogênito tem direito à porção dobrada. E no lugar de José e Levi, entre os filhos de José, Manassés e Efraim. E daí vai surgir a divisão da terra que eles conquistam. E agora, quando José tem 17 anos, e ele tem esse sonho, essa revelação de Deus, 2 sonhos Deus lhe dá, e por causa da promessa de Deus, do propósito de Deus, ele, ao invés de ver a honra de Deus, ele vê uma cilada no meio da sua família. José é traído por seus irmãos. Imagine que o último lugar que nós queremos encontrar abandono é dentro da nossa casa. Mas os seus irmãos não entendem o propósito. E ali vão então pegar José, que tinha ido alimentá-los. O texto é claro, em Gênesis 37, que José está levando o alimento para seus irmãos. E eles vão dizer, ali vem o sonhador mor. Em outras palavras, eles estão dizendo, ali vem o iludido, aquele que sonha demais, vamos matá-lo. E agora, não matando, eles tiram vantagem. Eles jogam José dentro de um poço, e esse poço não tinha água. A Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então o que temos que entender? Que até aquilo que o inimigo faz conosco é permissão de Deus e irá nos aproximar do cumprimento do propósito. Não pense você que algo deu errado na tua vida porque Deus dormiu, porque Deus cochilou ou porque Deus não viu. Lembre-se que Jesus disse aos discípulos, passamos para o outro lado do mar, e quando eles vão, se levanta uma grande tempestade, e na onde está Jesus? Dormindo. Eu imagino aquele alvoroço e alguém dizendo, poxa, se Jesus tivesse acordado, isso não teria acontecido. Eu imagino o inimigo vindo na mente dos discípulos e dizendo, Jesus colocou vocês em uma furada, ele dormiu e o barco vai naufragar. Mas quando Jesus acorda, com uma palavra ele coloca tudo no lugar. O que Jesus estava dizendo, que toda aflição de alma, toda angústia de espírito, toda luta na sua mente, o Senhor pode colocar fim com apenas uma palavra. Ainda que ele esteja dormindo, ele se levanta naquela tempestade, não pergunta o que está acontecendo, não pergunta quantos minutos que estava durando a tempestade, ele não analisa o grau da tempestade, mas ele dá uma ordem e coloca tudo no lugar. A filha de Jairo está morta e ele está com problema de saúde, melhor dizendo, e ele não pergunta, olha, qual
túnica colorida, que simbolizava escolha de Deus, escolha do Pai, uma proteção diferenciada, e eles vão rasgar, e vai molhar no sangue de um carneiro, de um cordeiro. Qual era a intenção deles? Eles voltam e dizem para o pai Jacó: pai, Jacó diz: cadê José? Ele foi levar alimento para vocês. E eles eram tão perturbados que o texto diz que Jacó manda eles ir para um lugar, eles estão em outro. Uma família desajustada. Talvez você tenha promessa de Deus e está dizendo: na minha vida não vai se cumprir, porque minha família é muito complicada, minha família é toda enrolada, minha família tem aquela frase que o mundano diz: olha, nem Jesus na causa. Minha família é muito ruim, muito complicada. Como diria o pastor Bruno, toda família tem problema, só não pode ser você o problema da sua família. Se o problema não for você, já é meio caminho andado. Porque se você não for um problema, você vai ser o agente da solução. Se você não for um problema, você vai ser o agente transformador. Não, você não entendeu. Se você não for um problemático, é você que vai levar a solução. E aí tem que seja um problema a você, se você deixar, Deus te transforma. José não era um problema, e por isso ele vai padecer tanto. E essa roupa manchada, Jacó vai olhar e vai dizer: realmente é a roupa de meu filho, eu fiz. Com certeza uma besta do campo o matou. José vendido e o pai pensando que ele estava morto, e os irmãos lucrando em cima da tragédia no meio da família. Talvez tenha alguém olhando a tua situação e dizendo: a vida dela não passa de uma tragédia. Porque imagina comigo, eles sabendo que enganaram o pai, e agora Jacó na velhice ainda diz: eu levarei esse choro para a sepultura. Mas dentro dele ele tinha uma força. Sabe aquele instinto de pai? Eu tenho certeza, o texto não diz, mas analisando a exegese do texto, Jacó tinha certeza que um dia veria José novamente. Sabe aquele negócio de pai inexplicável? Jacó chora amargamente, e José é vendido. Ele passa um processo de 13 anos, porque entre essa frase você já ouviu milhões de vezes: entre a promessa e o cumprimento tem o propósito. O processo, aliás. A gente ouve, mas as coisas boas é difícil da gente gravar. Agora, coisa ruim parece que faz uma morada na nossa mente. Principalmente se você não tiver a sua alma nutrida pelo Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Se você está sem fé, é porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Eu vejo crentes passando luta e dizendo: eu desanimei. É lógico, para que você está dando ouvido? Você tem um amigo no trabalho, o casamento dele é uma porcaria, você reclama do seu para ele. Qual o conselho que ele vai te dar? Separa, trai, arruma outra. Você está desanimado com Deus, você vai reclamar com um desigrejado. O que ele vai falar? Sai da igreja. A igreja é você, é hipergraça. E sabe o que eu aprendi com Deus? É que toda vez que você quiser desviar, o diabo tem um barquinho te esperando e ainda te paga a passagem. Lembra de Jonas? Sim ou não? Sim. Eu imagino. Se fosse o caso, o diabo até atrasava aquele navio para Jonas. Se ele tivesse sem grana, aí ele falava: opa, Jonas, você conhece o rapaz? Tá pago, entra aí. Porque para te tirar do caminho,
O diabo dá um jeito. Se a nossa alma não estiver nutrida, que você faça, olhe para dentro de si agora, se a sua alma está nutrida ou desnutrida. Você já viu alguém desnutrido fisicamente? Quem lembra daquele jovenzinho que foi preso dentro de um barril lá, que eu acho que era a madrasta, que cuidava do garotinho no barril? Ele comia as próprias fezes. Como que ele saiu daquele barril? Nem pedra não tinha, só o osso mesmo, desnutrido por falta de alimento. Se a sua alma não estiver nutrida, vento que não derruba nem bambu te tira da igreja. Porque a alma tem que estar nutrida, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvindo música de sofrência que você vai ter esperança de arrumar seu casamento. Não é ouvindo quem não tem vida com Deus que vai te dar esperança de Deus mudar a tua vida. Olha como que você tem que saber filtrar. Porque tudo do mundo, o mundo quer compartilhar conosco. Quem aqui nunca foi colocado num assunto aleatório que nem te pertence? Você chega no serviço e o cara vem, caramba, São Paulo perdeu de novo. Perdeu hoje, né? Parece, né? Você riu um pouquinho. A Gabriela já... Eu vou tomar sangue, já me errei. Aí vamos supor que você nem curte futebol, mas o cara comentou com você um assunto aleatório. Você está na fila do mercado, o cara vem, eita, as coisas estão caras, né? É ou não é? Aquele amigo do busão, você fala, conheço esse cara, mano, não sei nem o nome. Pega ônibus com ele há um ano, troca ideia, ele sabe alguma coisa da sua vida, você sabe da dele. Aí você muda de horário no trampo, dá até saudade. Caramba, nunca mais vi fulano. Assuntos aleatórios. Só que quem falou para ele que você sabe se o time jogou ou não jogou, se você está por dentro disso ou não? Mas o mundo compartilha assuntos. E se nós não vigiarmos, esses assuntos começam a nutrir a nossa alma. Você anda com uma turma que só fala de um assunto, você vai começar a estar dentro. Aí daqui a pouco você fala, vou pesquisar para poder ter assunto e não ser o careta da turma. Os jovens na escola, temos jovens em idade de colégio aqui. Eu tenho que saber o assunto da época para não ser careta. Só que será que a gente já contou para esse cara um assunto da Bíblia? Pastor, mas sai fora, ele não vai nem saber do que eu estou falando. Ué, cara pálida, pele vermelha. E você tem que saber do assunto que ele está falando. Mas ele fala e se você vacilar, ele te envolve nisso. Ainda vai dizer para você, pesquisa lá no TikTok. Sim ou não? Sim. Aí você é mesmo, amanhã eu vou ter que ter um assunto desse negócio aí. Eu tenho que estar no meio da turma. Esse dia no serviço foi, a gente tem que evangelizar de acordo com a ocasião, queridos. Esse livro que Deus me deu, se você não tem, não pode comprar, se você congrega aqui, você pode. Eu sei que você pode, porque Deus vai abençoar essa casa de uma maneira extraordinária. Amém? Amém. Mas se você tiver ruim da grana, eu te dou um, cara. Eu não escrevi para ganhar dinheiro, não. O dinheiro que eu gastei nele era o dinheiro da viagem para Israel. Eu já poderia ter ido, mas não era o tempo. Era o tempo de escrever esse livro. E na onde eu vou, eu evangelizo e abençoo pessoas. Eu tenho um rapaz no serviço. Antes de ele sair de férias, e nem falei que eu tinha escrito. Ele voltando para Jesus, ia sair de férias. Eu falei, vou te dar um livro, hein? Aí levei na sacolinha, entreguei, nem falei que eu escrevi. Voltou das férias, ele deu um sorrisão assim, de Gênesis e Apocalipse. Você é pastor, né? Quando eu abri o livro, eu vi seu nome na capa, fui no outro lado, eu vi sua história. Que livro! E eu não li ainda, tem quase 2 anos que eu lancei. Eu falei, você gostou? Ele falou, rapaz, e aquela parte lá, não sei o que, não sei o que. Me envolveu na história, eu falei, eu tenho que ler esse livro. Tem 2 anos que eu escrevi e não lembro dos assuntos. Aí ele falou, nossa, aquela parte da coroa de espinho. Eu pensei, tem isso.
pedaço de osso, foi? Eu falei, foi. Quem era esse povo que ele matou? Eu falei, os filisteus, com a queixada de jumento e tal. E ele, nossa, a Bíblia tem cada história legal. O cara não sabe nem quem que é a Bíblia, nem quem que é Jesus, nem quem é nada. Aí depois outro veio para mim e falou assim, fulano veio perguntar para mim qual história legal que tem mais na Bíblia. Despertou a curiosidade do cara que não é nem crente. Só vive falando de coisa mundana. Eu falei para ele, a próxima eu vou falar de Davi, que matou leão e urso na mão. Se ele se espantou com um queixo de jumento que matou 1000. Imagine Davi que na mão matou leão e urso. Ele não sabe do mundo que eu vivo. Mas porque eu tenho que entrar no assunto dele, não posso trazer ele para o meu. Porque se eu entrar no assunto dele, aquilo começa a nutrir minha alma. Aí tem um roqueiro lá que, eita, pastor, você vai lá só os seus calmos. Ele é inteligente. Aí você não pode ouvir música do mundo, né? Eu falei, nem que eu não posso, eu não preciso. E aí comecei a falar, e olha como o cara é inteligente. Ele está todo tatuado, o biotipo totalmente de narroso. E fala, esse cara é chupeiro das ideias. Baterista, gosta de bateria. Eu já entrei ali, falei da música, da bateria da igreja, do meu baterista, da minha filha que é tecladista. E aí ele falou, rapaz, eu estava vendo uns clipes aí de um pessoal da igreja, eles tocam muito, né? Eu falei, aí ele falou assim, eu sei porque você não pode ouvir música do mundo. Porque a música alimenta a alma. O cara é hippie, é roqueiro, heavy metal, cabeludão assim. E aí a gente entrou nesse contexto, da onde são a música, os ritmos, as culturas africanas. E ele falou, porque através dos atabaques eles invocavam os deuses dele. Eu falei, com certeza, se a pessoa fala que não tem nada a ver, você se sente confortável indo no centro de Umbanda ouvir aquele toque? Se fosse só toque por toque, pode não estar cantando a letra, só de ouvir um toque de Umbanda você sabe de onde está vindo. Se é do samba você vai saber, se é da Umbanda você vai saber. Porque o som gera uma atmosfera. E ele falou assim, eu falo isso porque a música alimenta a minha alma. Olha como ele entendeu o segredo. Então o que tem nutrido a tua alma, querido? Pastor, não tem nada a ver ouvir isso. É nesse nada a ver que o diabo está entrando, querido. Você acha que ele vai dizer, não ouve não, eu vou te pegar nisso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu estou sem fé, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu ouço e não dá resultado. Não está ouvindo. Você está bebendo de duas fontes. Você ouve de Jesus, mas você ouve da pessoa que disse que não tem mais jeito. Você conversa com alguém do mundo, o que ele fala para tudo? Não tem mais? O Brasil é uma roubalheira, não tem mais jeito. O mundo é assim, não tem mais jeito. O mundo é dos espertos, não tem mais jeito. Fica tranquilo, o mundo é dos espertos, mas o céu ainda é dos escolhidos. Então o que está nutrindo a tua alma? José está sendo vendido, foi vendido, e agora ele vai ser 13 anos de processo, queridos. 13 nos fala de maioridade espiritual. Deus não dá coisa grande para menino. Talvez seu filho já pediu um presente e você disse, ainda não é tempo, ainda não é a hora. Se nós sabemos ou achamos que sabemos a hora para os nossos filhos, sim ou não? Talvez você na idade do teu filho já tinha feito um monte de besteira. Não engana não, tá? Você é santo hoje, bonitinho, arrumadinho. Mas na idade do teu filho, tua mãe estava de cabelo em pé com as suas atrapalhadas. Só que a gente acha o que? Eu sei o que é melhor para o meu. Aí a gente diz, não é a hora, não é o momento, isso não pode. Porque você já errou e não quer que ele erre os mesmos. Imagine Deus que é perfeito. Imagine Deus que não erra. 13 anos. Um tempo de amadurecimento.
diabo. É cilada, é laço. Sai das facilidades, sai daquilo que vem de mão beijada, porque nem tudo que vem pronto é de Deus. Às vezes a gente se confunde e diz: é uma bênção. Lembra do cavalo de Troia? Os troianos falaram: poxa, agora vai ter paz mesmo, vai ter um cavalo de presente. Põe para dentro das muralhas. Baita de um cavalo em homenagem aos nossos cavalos de guerra. O que tinha dentro? Um monte de soldado grego à noite. Destruiu Troia. Por isso tem um ditado: isso é um presente de Deus. Ou seja, sai para lá. Cuidado com aquilo que o diabo tem te oferecido, querido. Para te tirar do propósito, você nem vai atrás, o diabo traz na tua porta. Você troca de número, parece que o diabo decodifica lá e manda para o sujeito, para a pessoa. Você tinha sumido, fulano. Fala: agora vamos esconder melhor, que você me achou, né? Você tem que ficar quase igual fugitivo, cada semana um número, porque o diabo vai lá e conta, alguém conta. José passa 13 anos, quantos anos? Eu conheço a maioria aqui, eu sei que essa tua prova não está durando 13 anos. Então sossegue esse facho, espere em Deus, espere o tempo do processo. Eu conheço a maioria há um bom tempo, e eu sei que a vida tem dessas coisas, mas enquanto está em um processo, está tendo culto de ação de graça por outros motivos, enquanto as coisas estão travadas, tem bênçãos em outra área sendo liberada. José espera. E agora ele vai, talvez, dizer: bela promessa de Deus. Sabe o que eu aprendi, queridos? Que se Deus falasse tudo que a gente ia passar pela promessa, a gente abriria a mão. A gente quer tudo pronto. A gente olha a mulher no fluxo de sangue e só queria ser ela tocando na orla, na tise-tise de Jesus. Mas não queria ter passado a humilhação que ela passou. No meio da multidão, caiu várias vezes, debilitada por estar fraca, sem sangue, anêmica. A gente só quer as bênçãos. A gente quer ver Jeová Jireh dizendo: Abraão, não toque no menino. Mas está disposto a subir com o menino para entregar para Jesus? A gente quer ver Jesus provendo para nós. Mas o que nós temos feito para Ele e para a sua obra? Sabe o que eu entendo, queridos? Aquele cordeiro que mataram e melaram a roupa de José. José aqui é a tipologia de Cristo, amém? Tipologia de Cristo. Aquele que salva os seus. Aquele sangue era sacrifício. Os irmãos não sabiam, mas estavam sacrificando por José. Só tem resposta na onde tem sacrifício. A Bíblia diz: aquele que bate, abre; aquele que busca, encontra; aquele que pede, recebe. Para ver fogo caindo do céu, primeiro Elias teve que arrumar um altar e sacrificar. Para José ser honrado, ele teve que ter a roupa arrancada, o cordeiro sacrificado, e já era uma tipologia. Deus dizendo: pelo sacrifício do cordeiro, pela roupa manchada, haverá remissão e livramento na hora certa. As suas vestes têm que estar manchadas no sangue do cordeiro. José não sabia que quanto tempo ia demorar. E quando ele é chamado, porque Deus dá sonho. Olha que lindo, José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, o faraó sonhou. Só quem não sonhou foram seus irmãos. Quem está preocupado em parar, quem tem propósito, não sonha. Sabia que tem gente que não dorme porque tem inveja de você? Sabia que a vida de pessoas está amarrada porque tem inveja de você? Sabia que tem pessoa que ele nem pede para ter, ele só queria que
sabia que os irmãos de José estavam tão preocupados em matar José que não investia tempo para ter sonho. Deus está lhe dizendo: enquanto tentam parar teu sonho, eu estou te aproximando do tempo do cumprimento. Eles não sonharam. O invejoso não sonha, ele só quer matar teu sonho. E agora José vai dizer: Faraó, o sonho é o seguinte: um tempo de prosperidade e um tempo de luta. Porém, se no tempo das vacas gordas, até hoje tem esse ditado, no tempo que tudo te der bom, guarde 20%. Olha que Deus lindo. Faça a tua reserva, porque vai vir o dia mau. Diga para o teu irmão: Deus não te deixa desprevenido no deserto. Não deixa. Quando o diabo acha que tramou algo, a Bíblia diz: ele vem por um caminho, mas por 7 ele bate em retirada. Quando o diabo pensa que fez o laço, o salmista diz: ele me livrará do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? Da armadilha, da traição, da cilada. O passarinheiro fazia o laço e esperava o passarinho cair. Jesus está lhe dizendo: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque é noite de livramento, é noite de resposta, é noite de provisão no meio da tua crise. Aplauda o Senhor. Aleluia. José vai dizer: guarda um pouquinho. E aqui o Senhor está te dando sabedoria, querido. Porque o dia mau chega para todo mundo. Eu costumo dizer, filhos, que a crise revela como você era antes da crise. Por exemplo, vou ser bem didático para finalizar. Quando te sobra R$100 no bolso, o que é que acaba? É ou não é? Se falar no bendito, então aí que acaba mais rápido. Tem hora que eu falo: rapaz, o mês que o gás está durando 5 meses. No outro dia, ligar para fazer o café. Acho que ele fala, já que ele falou que estou durando tudo, vai acabar. E se você não guardou isso em conta? Vai cozinhar leite? Se não tem um cartão, se não tem ninguém para te socorrer. Mas não sobrou sem conto? É que não, Burger King, pizza. Ah, eu mereço. Essa frase pegou, né? Sou filha de Deus, eu mereço esse luxo. Sobrou o dinheiro certinho do sapato, vou comprar mais um. Maravilha, as vacas estão gordas. Maravilha. Bate o vento, vai ter que abrir brechó para vender. Porque quando sobrou, não guardou. Aí depois vai ter que entrar lá desapegando. Comprou 100, vai ter que vender por 20 para socorrer, não tem problema. Só que se guardar essa moedinha que sobra, pastor, mas não sobra, porque está gastando demais, abençoado. É igual quem diz: eu não dizimo, porque não sobrar, não vai sobrar nunca. Já pensou falar para alguém: você paga aluguel? Se você paga, fulano, esse mês não sobrou para aluguel, né? Aí ele fala para você: tranquilo, você é meu fechamento, parceirão, paga não vai ter isso. Você sabe que é compromisso, você já reserva. Eu tinha um ano de namoro com a pastora, meu primeiro emprego, e eu guardava na época R$300 por mês. Quanto? Fizesse chuva só. E o mês que eu não guardasse 300, no outro mês eu cobria a diferença.
bebia, enchia a cara, aprontava, e a gente tinha uma vida financeira materialmente muito boa, sem filhos, só eu e ela, namorando, toda sexta, sábado e domingo nos pagodes da vida, gastando absolutamente. Mas eu guardava o meu. No final de um ano, uma senhorinha que tinha 2 cômodos lá para vender, faleceu não, ficou doente, eu matei ela antes, ficou doente. Eu estou terminando, só para você entender o que é poupar. E os filhos falaram, vamos vender a casa, a mulher está para falecer. E esses 2 cômodos eram fundo da minha sogra, que um dia foi da minha sogra e vendeu para ela. Ela abriu uma portinha para ver ela. O que eu pensei? Olha a oportunidade. Se eu comprar, eu posso alugar e fazer uma renda. Se a gente engravidar, que era do mundo, já fazia as coisas erradas, eu tenho um lugar para nós cair para dentro e eu não pagar aluguel. Só que eu só tinha metade do dinheiro. E se eu não tivesse nada? Nós viajamos e conseguimos o restante emprestado. Porque eu ouço um conselho, querido. Se alguém chegar e você falar, me empresta R$100, você fala de quanto se precisa no total? 100. Então não, arruma 50 por aí. Quando faltar 50, você fala comigo. Porque tem gente que é folgado, só te procura porque sabe que você vai socorrer ele. Precisa de 100, você é o primeiro que ele quer 100, ele não tem nada, não se programou para nada. É programa do governo agora, que você chega e resolve. Ele quer pelo menos 20. Fala, me falta 80, beleza, vou te dar mais 30, os outros 50. Compra o fardo de água, vai no farol vender e levanta esse dinheiro. Eu tinha metade. Em um ano nós compramos 2 cômodos. Depois trocamos e a nossa casa de cima hoje. Senão estaria no aluguel até hoje. É difícil pagar aluguel, como pagamos da igreja, e Deus está nos tirando dessa para a glória dele. Imagina se eu não tivesse guardado. Poderia viver a vida dissoluta, mas eu guardava. Imagina você que é crente. Aproveite esse período de vacas gordas e faça um investimento, faça uma poupança, querido. Aplica algo no teu dinheiro, 50, 100, 20, não sei. Faça algo. Não gaste tudo que Deus coloca na tua mão. Porque pode ser que lá na frente é até provisão do reino dele. Olha agora nós na oportunidade de comprar um templo. Deus nos colocou um valor na mão. E se o primeiro valor eu falasse, opa, vou melhorar o microfone que precisa, sim ou não? Vou comprar esse subwoofer que tem esses buraquinhos aqui, não é para a criança se esconder não, é que era para a caixa de som. Ficamos 3 anos e não veio, Deus vai nos tirar daqui, não vai vir, vai dar lá em nome de Jesus. O primeiro valor só daria para melhorar o som. Aí havia o segundo e a oportunidade do templo, cadê o dinheiro? Só que eu guardei porque Deus me deu uma direção e colocou um pro. E o restante Deus vai prover até o dia determinado. Quantos querem, digam amém. Amém. Vários pegou os votos de 1000 em diante. Mas se de repente você tivesse já há uns 5 anos guardando uma moedinha, talvez esses 1000 você falava, pastor, é fichinha, vou fazer de 5.000 já era. Pastor, eu não tinha sabedoria. Amém. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje você vai sair daqui com a mente aberta para poupar um pouquinho do que ele tem colocado na tua mão. Amém? Eu encerro falando. Tem gente que não tem, é porque tem o sepultamento gratuito, porque morre um parente, aí vai se endividar na morte da pessoa. Gastar a coroa de flores, um monte de coisa. Na hora de fazer, todo mundo diz, faz que nós divide a família. E não, o defunto esfriou. Coitado de quem passou o cartão. Ah, esse mês eu não tenho, fulano. E outra, passou porque quis, ele é só acusado. Eu sou baratinho, quando for minha vez, eu for o primeiro, alguém aqui vai depois de mim, né?
É só uma pedra, coloca uma pedra em cima do túmulo. Pronto, acabou a minha história na terra. Uma pedra. Viemos do pó, ao pó voltaremos. Faz uma dívida para me dar um presente agora. Eu acho que ele se manifesta na tua vida e você não pensou. O que eu quero dizer com isso? E eu finalizo. De uma maneira bem leve para você gravar isso na sua mente. Quando José fala isso, ele poderia dizer: dá licença. O sonho só acontece coisa boa para os outros. Lembra do padeiro? Foi restituir um copeiro morto. Se cumpriu. Sim ou não? Sim. Agora esse atribulado desse faraó sonho. É sonho de bênção e sonho de privação. E Deus deu 2 sonhos porque tem pressa. Sim ou não? E o meu sonho faz 13 anos que está na gaveta. Sabe quando você ora pelos outros e acontece na vida dos outros? Aí você ora pela sua, não bate nem vento. Fala: rapaz, só para os outros. Eu já vi neguinho contando testemunho que Deus honrou e chegou ao armário e eu falando: meu Deus, eu passando a água no pó 2 vezes no dia. Essa abençoada nem para o Senhor tocar, ele não é abençoado também, nada. Nem vento. Porque não era o tempo. José estava dizendo: eu estou esperando 13 anos. Fica tranquilo que a fila de Deus vai começar a andar espiritualmente falando. José não pensou em, quem sabe, reter a revelação. Ele viveu pelo propósito. E ali Faraó tira o anel, selo de autoridade, diz: eu sou Faraó, e acima de você só vai ter. Sabe o que Faraó estava dizendo? A tipologia de um Deus. Acima de você ninguém na terra. Agora você é a cabeça dentro do Egito. Sabe o que é lindo? A última carruagem que José tinha andado, segura aqui, você tremendo, foi a carruagem dos ismaelitas, levando ele para ser prisioneiro. Aí agora o Faraó diz: prepara a melhor carruagem. Não, você não entendeu. A glória da última casa é sempre maior. Viram ele sair em uma carruagem para ser preso como escravo. Agora é a carruagem de honra, dizendo: chegou o momento, José. Chegou o momento, José. Chegou o momento, José. Pega alguém e saia vivendo. Se ajoelhe diante dele, porque a honra de Deus chegou. A última vez que ele vestiu uma túnica, arrancaram dele. E quando ele vai diante de Faraó, Faraó fala: agora traz uma túnica de linho para o menino. Não, você não entendeu. Essa é a ceia da restituição de Deus na tua vida. Viram José pelado. Lembra da viúva de Potifar, da mulher de Potifar? Lhe segurou a túnica e ele deixou a túnica. É melhor perder a túnica do que perder o caráter. Ele saiu nu, envergonhado. Viram ele sair na carruagem como escravo. Viram ele ser preso injustamente. Todas as vezes que falavam o nome de José, era para desonra. Primeiro vendido como escravo, segundo acusado de ser estuprador. Mas agora ela vem dizendo: o maior do Egito é José. Exatamente por ele, o revelador de sonhos. O Senhor está lhe dizendo: tem sonho antigo sendo tirado da gaveta e vai se realizar. Aleluia para o Senhor. Aleluia. Esse detalhe é fantástico. O que eles vão dizer para José? O anel
tipologia de Jesus, como eu disse. Um colar de ouro em volta do pescoço. Prosperidade. Então ele ganhou autoridade, realeza e prosperidade. O que Deus está lhe dizendo, vale a pena esperar o tempo que for para eu cumprir o propósito na tua vida. Eu já vi gente dizendo, Pai, me dá, eu preciso de um carro, não dá qualquer um. Aí pega uma tranqueira, depois vai reclamar para Deus. Oh Deus, esse carro só vive na oficina. Você falou, me dá qualquer um, eu só quero um carro. Pai, me dá um marido, eu só quero um marido, eu só quero um marido. Pai, me dá uma mulher, eu só quero uma mulher. Aí o pessoal lá, foi a mulher que tu me deste. Isso que Adão nem pediu. Aí vem cego, banguela. A perna de pau, parecendo que um tubarão pegou no mar. Vai falar que Deus não prova. O cara estava caindo no meio do caminho, pegou porque quis. Saiba pedir, declara característica, amém? Antes de eu trocar de carro, eu falei, Deus vai me dar um carro prata, com ar-condicionado, para quando eu viajar. Cheguei na agência, estava lá. Esse lugar, antes de alugarmos, eu desenhei, queridos. Cheguei, Deus cumpriu. O lugar que nós estamos comprando, eu falei, eu não quero sair daqui para ir para um lugar que só tenha nave da igreja. Nós temos uma cozinha montada, para onde iria essas coisas? Eu tenho uma sala pastoral montada, uma sala com uma mesa de jantar top. Quem nunca subiu lá, um dia vai lá ver, vai tomar um café comigo. Uma sala pastoral maravilhosa, com muitos livros, do jeito que eu sempre sonhei. E eu entrava aqui nos dias tão angustiados, quando estávamos para sair, se fosse para qualquer lugar. Eu dizia, Pai, o Senhor deu tudo isso, agora a gente vai perder. Eu sonhei com essa sala há tantos anos. Ter uma mesa pastoral para receber os amigos, uma mesa de jantar. Eu olhava as mesas de estudo da escola de líderes, falava, eu sonhei com isso, o Senhor deu, Pai. E se não tiver, aonde pôr? Aí o que o Senhor colocou no nosso caminho? Um lugar que tem cozinha, querido. Um lugar que tem sala pastoral, querido. Um lugar que tem 2 salas para estudo lá nos fundos com banheiro. Por que a gente sempre sonhou fazer um berçário aqui e nunca conseguiu? Lá já tem 2 salas prontas, da nossa berçário e EBI. Porque eu já sonhava, eu gerava e eu sonhar em Deus. Falei, Pai, eu não quero sair daqui para qualquer lugar. Que aqui tem tudo que a gente precisa. E Deus separou do jeito que a gente precisa, amém? Amém. Então ore, peça para Deus do jeito que você quer. Amém? Você já sabe como anda no carro cortado? Não, pastor, nunca voltei. Não, já começa a treinar. Os vídeos, como anda, como liga. Aqueles carros chiques, caixada de presença, que só pode voltar. Ah, não sei nem. Vai ver o vídeo, como entra, como liga. Vai sonhando. Vai dizendo. Amém? Vai sonhando. Já pesquisou quanto é a casa onde você quer morar? Pastor, mal estou pagando aluguel. Problema. Vai sonhando.
veio pelo ouro. Só vira para o teu irmão e finaliza dizendo: você não precisa ver nada. Você só precisa ouvir. Ver é quando concretizar. Ver é quando concretizar. O que você compra com 40 mil reais hoje? Malemar um carro usado. Malemar, sim ou não? Mas quando você está debaixo da palavra, 40 mil nós estamos comprando jogos de 4,5 milhões. Com 40 mil nós entregamos via santa. O Senhor vai nos entregar algo tremendo. Porque você tem que projetar. Deus não te dá algo para te envergonhar, nem algo que você não possa sustentar. Se é Ele que te deu, Ele disse para Daniel: tu, porém, vai até o... Diga para ele: você está proibido de parar. Está proibido de parar.